Hello, people! Cá estamos para mais uma Love Live Neuroscience e o tema de hoje é contação de histórias. Qual é o impacto dessa contação de histórias para o funcionamento cerebral? Será que tem alguma coisa especial no storytelling para a neurociência que vale a pena você saber? Bom, então esse é o tema de hoje. Eu estou esperando o povo chegar. Cadê todo mundo? Vamos lá, pessoal. Tô aqui já. Pronto. Já chegou a Carol. Já chegou a Tamara. Quem mais? Tudo bem, meninas? A Carla. Bonitinha. Quem mais? Tá chegando por aí. Sejam todos muito bem-vindos à Love Live Neuroscience de hoje, que vai falar sobre contação de histórias. Antes de mais nada, eu queria aproveitar para deixar atrasado meu parabéns para todos os professores que me acompanham aqui, né, nos meus canais. Eu fiz um Minuto Neurociência sobre o ato de aprender e ensinar e sou fã número 1 de todo e qualquer professor, qualquer pessoa que tenha num dado momento pensado que poderia destinar parte da sua história para ensinar pessoas sobre qualquer coisa. Então, quem ensina um aprendiz, quem ensina um aluno, quem ensina um adulto, quem ensina uma criança, todo mundo que se presta ao ato de ensinar pode ser comemorado nesse dia. Muito bem. E o assunto de hoje é storytelling, certo? Quer dizer, contação de histórias. Qual é o impacto da contação de histórias para o funcionamento cerebral, para a memória, para a emocionalidade, para o aprendizado, para o envolvimento, para o engajamento? Como é que se conta uma boa história? Essas são as coisas que a gente vai discutir um pouco aqui hoje. Mas eu queria aproveitar que já estamos por aqui, que já tem uma galerinha por aí, e fazer a divulgação de um super evento que está sendo organizado pelo site, né, pelo portal Meu Cérebro. Eu vou participar falando especificamente sobre desenvolvimento de competências à luz do funcionamento do cerebelo. Quem me acompanha por aqui sabe já sobre essas coisas, mas fundamentalmente eu vou discutir o funcionamento cerebelar à luz dessa construção de competências, né, que é uma ideia de como é que a gente coloca os circuitos automáticos para funcionarem. E eu vou pegar aqui o link para pôr para vocês, tá bom? Segura aí um pouquinho, porque você pode acompanhar esse super evento, tá? Através, peraí que eu vou achar aqui nós, para poder escrever aqui no comentário, através deste link aqui que permite que você adquira, né, o seu acesso ao evento do Meu Cérebro, do portal Meu Cérebro. É o primeiro Congresso Online Meu Cérebro. Meu Cérebro, para quem não conhece, é uma iniciativa do Dr. Leonardo Faria, de Uberlândia. Conheço ele há muitos anos. E ele está desenvolvendo aí um congresso, dá uma olhada lá no link, com grandes palestrantes, grandes professores da área de neurociência, também tem gente das clínicas. É um evento bastante amplo e interessante, com temas muito interessantes. Vale a pena você entrar lá para conhecer e participar, tá bom? Vai ser na primeira semana de novembro. Vale super a pena você entrar para conhecer o evento e participar. Semana que vem a gente vai ter uma live super especial, uma live hiper especial, onde eu vou trazer a Marília Albuquerque. Não é fácil trazer a Marília Albuquerque, porque ela tá super ocupada, especialmente nas quartas-feiras, quando ela tá tocando o curso de Neurociência Aplicada à Educação do Colégio Albert Sabin. Mas a gente conseguiu essa brecha até para ela vir falar do curso dela sobre Neurociência Aplicada à Educação de Adultos. E eu acho que tá imperdível, então ela vai fazer aqui uma live com a gente. Quem conhece a qualidade do trabalho da Marília sabe da importância que essa live tem para distribuir conhecimento mesmo, para falar sobre conhecimento a partir de uma perspectiva neurocientífica bem formal, né? Porque a Marília é uma ultra neurocientista. E outra coisa que está rolando é que a gente já lançou, já está com quase 2 semanas de lançamento, o curso Reinventando Vendas, uma forma nova de apresentar preço baseado em neurociência.
Então, vou pegar o link aqui também para vocês do Reinventando Preços, porque eu acho que é um curso muito, muito legal e que vale a pena vocês conhecerem pelo menos o escopo do curso. Então, é possível que você, a partir de entrar em contato com o pessoal do Instituto Conectomos, consiga receber uma aula gratuita. Assim que você entra no site do Instituto Conectomos, você já tem ali um lugarzinho para você baixar a aula gratuita desse curso Reinventando Vendas, tá? Logo na capa do site do Instituto Conectomos já tem isso. E eu tô colocando aqui nos comentários o link do Reinventando Vendas, com que você pode usar a neurociência para apresentar preço e vender mais. O curso de neurociência que está aberto, qual é? Como assim, Edinaldo? Me ajuda a entender sua pergunta. Porque tem curso online, tem curso presencial. Por exemplo, o Imersão em Neurociência, que vai acontecer agora no final de outubro, está esgotado, não há vagas. Portanto, não dá nem para falar sobre esse tema. Mas tem o Neurociência para Todos, que é online. Então, me conta aí, Edinaldo, o que é que você... no que é que você está interessado que eu posso te falar. Bom, vamos ao tema da live, para não gastar muito tempo com esse jabá e para fazer a entrega para vocês precisa sobre o papel do storytelling na construção de uma dinâmica cerebral para que você possa fomentar atenção, para que você possa fomentar uma memória de maior qualidade, para que você possa fomentar o interesse específico das pessoas em saber mais, em ouvir mais. Então, vocês devem ter acompanhado por aí que eu andei participando de uma formação com o pessoal de uma empresa que chama-se Talk Boutique. É uma empresa canadense. Vou mostrar aqui para vocês o caderninho da Talk Boutique. E esse curso que eu participei é um curso que é patrocinado pela Singularity University, porque a Singularity University, que é uma iniciativa de uma universidade que já tem 10 anos de atividade no Vale do Silício, que está diretamente conectada com a disrupção tecnológica, com a possibilidade da gente fazer crescimentos exponenciais, tanto de empresas quanto de negócios, e tem um conceito muito legal por trás, que é o conceito de abundância, né? Que é a gente poder fazer uma entrega democrática de serviço, de acesso a uma gama enorme de pessoas com custo baixíssimo. Então é uma proposta muito interessante como proposta inclusiva. É um capitalismo muito mais sagaz no sentido de efetivamente promover qualidade de vida e tal, e que eu estou bastante envolvida nessa perspectiva, né? E aí eu fui fazer uma formação via essa Talk Boutique para que eu pudesse receber uma certificação e me tornar membro, né, do Global Faculty, quer dizer, do corpo docente global da Singularity University, no pilar neurociência, né, que é obviamente a minha prática. Então, a Singularity University ela tem diferentes pilares e ela promove nesses diferentes pilares fóruns, cursos, formações e tal, e eu vou começar a ministrar aulas, cursos, palestras dentro dessa iniciativa. E fui fazer esse curso. E eu já tinha feito também um curso para poder palestrar num evento do tipo TED, né? Como vocês também devem ter visto que eu participei do TEDx, né? Do TEDx de Goiânia, falando sobre livre-arbítrio e liberdade. Também tá aí no YouTube, se alguém quiser fazer uma busca rapidinho e botar o link aí para facilitar para a galera, sempre ajuda, né? Então, eu fiz essas atividades e tal, tanto no TEDx quanto na Singularity University, e durante essas duas vivências, eu estudei bastante sobre o storytelling, porque o storytelling é a base formativa dessas duas iniciativas. Tanto para você fazer um TED, quanto para você fazer uma palestra ou uma aula na Singularity University, você é obrigado a formatar a tua entrega como um storytelling, né? E aí tem alguns preceitos para você dizer que é um storytelling. Primeiro, você precisa ter uma
uma abertura ali, né? A primeira parte da fala, ela tem que trazer uma conexão sua com o público a partir de uma experiência, a partir de uma história que você tenha vivido que tem correlação com aquele tema, trazendo alguma abordagem que aproxime o público da tua história, né? Então, você pode contar uma situação, né? Eu, por exemplo, quando vou falar de vícios e virtudes, né? Eu faço uma narrativa dizendo da minha dificuldade de perder peso, de conseguir emagrecer, de perder peso, etc e tal. E falo sobre isso para aproximar o público da minha dinâmica. Quer dizer, eu não tô lá como um indivíduo acima de qualquer suspeita, que não enfrenta nenhum tipo de problema, que é um palestrante, um professor inatingível e tal. Então a primeira questão a partir do storytelling é que o storytelling ele permite que o indivíduo que está ali no palco, o indivíduo que está na narrativa, ele apresente-se numa forma humana, numa forma conectada com esse público. E essa identificação inclusive original, né, a respeito dessa perspectiva de você colocar o indivíduo que está falando num patamar que se aproxima daquilo que você é, ou do que você vive, faz com que você comece a julgar relevante aquilo que está sendo dito. Então, tem um primeiro aspecto, né, que está diretamente associado com essa perspectiva de aquele indivíduo que está ali. Então a Marli até brincou, né? Ufa, é humana. É essa sensação de que eu posso usar o que essa pessoa está dizendo. Ela não está falando lá de um pedestal, de um lugar dentro da academia, que inclusive é inatingível para mim. Porque isso durante muito tempo foi o modelo da academia. Criar um super-herói, né, que está distante, que não vive os problemas mundanos, que é um erudito, que é uma pessoa que usa um vocabulário, que é uma pessoa que usa uma forma de se expressar, que afasta essa pessoa do dia a dia. E aí, quando você consegue viver isso, imediatamente você cria uma abertura nos seus canais emocionais para aquela narrativa, para aquela situação, né, que aproxima a tua emocionalidade daquele momento. Então, inicialmente você já consegue um nível de engajamento. Mas você também não pode exagerar no timing de falar de você, certo? Porque senão fica narcísico, né? Então, imediatamente depois que você faz essa narrativa, você já precisa colar essa narrativa numa proposta de entrega de valor. Então, você já de cara e diz a que você veio. Então, sei lá, eu tenho dificuldades para perder peso porque eu tenho uma compulsão alimentar, porque para mim é muito difícil, né, perder peso. Então, eu vim falar um pouco sobre os mecanismos da neurociência que nos ajudam a compreender melhor essa dinâmica e nos dão novas ferramentas de enfrentamento, né? Deixa você com um pouco mais de... uma dinâmica com um pouco mais de poder em relação a isso. Tanto que eu já consegui, em alguns momentos da minha vida, perder peso e, mesmo tendo compulsão alimentar, viver momentos de grande felicidade com um peso que me fazia estar mais saudável, me sentir melhor, estar melhor comigo mesmo, etc e tal. Então, não é uma coisa que é narcísica. Você está falando isso, está dizendo, olha, mas eu vou falar sobre alguma coisa, eu vou fazer alguma abordagem que terá uma entrega. Eu farei aqui uma entrega. Então, basicamente, essa forma de você abordar o conteúdo, ela já cria no indivíduo um outro nível de interesse. Quando a gente está vivendo num tempo em que a gente tem uma competição desenfreada pela atenção das pessoas, é isso que está acontecendo, né? Eu estou aqui fazendo isso, estou aqui desesperada, não é? Fazendo com que o número de pessoas que me assistem não caia, né? Só pode subir isso aqui. Para baixo, nunca. Você começa a sair, gente, da página, eu sou obrigada já a criar uma outra dinâmica, a pensar numa outra abordagem, porque provavelmente eu estou fazendo com que o interesse diminua. Então, estamos todos nós procurando isto, atenção, certo? Procurando fazer com que as pessoas se engajem naquilo que a gente quer entregar. Isso você pode pensar em qualquer nível, tá? Um professor na sala de aula, um indivíduo que está vendendo alguma coisa
um vendedor, um consultor técnico, uma pessoa que... um empresário que precisa falar com a sua equipe, que precisa que a sua equipe preste atenção nele. Pensa aí na sua atividade e me conta, né? Até mesmo quando um terapeuta dentro de um consultório quer vender alguma ideia, né? Ele vai pegar a história do indivíduo e tentar fazer essa história do indivíduo ficar significativa naquele simbolismo que ele está querendo considerar, ou naquela dinâmica que ele está querendo propor, considerando até que o tema, geralmente, dentro de um processo terapêutico, é até meio aversivo, às vezes, né? Então, aí tem uma dinâmica muito especial. Mas eu tô aqui pensando, tentando achar algum exemplo onde não seja importante eu disputar a atenção de alguém. Você pode falar assim, e um cara que trabalha com softwares, desenvolvendo algoritmos, alguma hora ele vai ter que vender a ideia do que ele está fazendo para alguém. Ele vai ter que precisar de atenção de alguém. Então, tem uma coisa muito interessante, que as pessoas hoje elas constroem o que chama-se de pitches, né? Que é ali uma entrega que tem 2 minutos. Você tem 2 minutos para falar. Você tem 3 minutos para falar, que é o tempo de um elevador descendo, né? Que é você entrar no elevador com alguém e conseguir em 2, 3 minutos dentro daquele elevador, dentro do trajeto daquele elevador, você conseguir provar que você tem uma entrega para fazer e passar a ser interessante. Quantas vezes numa reunião na empresa você precisa ter uma frase de efeito que faça com que você tenha espaço para falar? Então, eu não vejo situação em que as pessoas não tenham essa demanda de gerar um interesse para que as pessoas continuem prestando atenção. Essencialmente, nos tempos de hoje, onde há inúmeras formas de se construir conteúdo, interação, canal de YouTube, redes sociais, notícias. A disputa pela atenção é absurda. Então, basicamente, essa coisa da contação de histórias passou a ser um recurso, número 1, para engajar e aumentar a atenção das pessoas, né? Dificilmente você vai ter hoje o que a gente tinha no passado, de ter uma audiência compenetrada naquilo que a gente faz. Isso, inclusive, aconteceu comigo profissionalmente, porque eu comecei minha carreira como professora do curso de medicina da Santa Casa, e naquela época a gente dava uma aula magna de 3, 4 horas sobre um tema, me lembro, por exemplo, o tema músculo liso. Imagina, falar da fisiologia do músculo liso. E a gente entrava para dar 3, 4 horas de aula, com um intervalo ali de 20 minutos e tal. E a aula era ok, põe o slide. Eu cheguei a dar aula com transparência, né? Não posso falar isso porque é a coisa mais velha que pode existir, uma pessoa dar aula com a transparência, mas eu dei aula com a transparência. Essa aula de músculo liso, inclusive, era de transparência. E você não está disputando atenção com ninguém. Isso em 1995, a internet era no computador da casa das pessoas que tinham muito recurso, né? 95, eu lembro que o departamento de fisiologia na Santa Casa tinha um computador com acesso à internet. E todos os professores usavam um único computador com acesso à internet. Celular, não existia, né? Eu usava BIP, pra você ter uma ideia, em 95, o que era que a gente tinha de recurso. Então, eu entrava para dar aula, eu podia passar 3 horas falando da fisiologia do músculo, não precisava me preocupar com o storytelling. Eu podia começar a aula com o histórico sobre a ciência do músculo liso, que, ok, as pessoas iam ficar olhando, por quê? Eu não estava competindo com absolutamente nada, eu podia estar competindo com o sono que alguns tinham, né? Mas se eu fosse minimamente interessante no sentido de construir um discurso, uma oratória, usar umas palavras que gerassem ali um pouco de dinâmica, né? Falasse com a voz mais alta, eu não teria problema de atenção. Hoje, eu tenho 1 minuto para impactar. Eu tenho 1 minuto para dizer o que é que dá para entregar aqui nessa aula. O aluno já quase que de imediato grava o conteúdo, porque tipo, ele acha que ele gravando ele vai ter a posse do conteúdo, e não tem
nenhuma vontade de viver aquela experiência com o professor, de estar com o professor naquele momento. Então você tem que fazer uma entrega relativamente rápida desse modelo do storytelling. E, obviamente, que você vai dar aula de fisiologia do músculo liso, você tem que ser muito criativo para poder aplicar ali um storytelling. Mas eu não precisei mais fazer isso, porque eu nunca mais dei aula de fisiologia do músculo liso, né? Eu deixei de ser uma professora de fisiologia da graduação geral há alguns anos. Mas hoje, se você me perguntar o que eu faria uma analogia como eu sempre faço. Quem já assistiu aula de neurociência comigo sabe que quando eu vou falar de potencial de ação, que é um dos temas mais áridos do estudo da neurociência, eu faço uma comparação de um neurônio com uma balada. E aí, olha que coisa interessante. Isso aqui é storytelling e você pode usar. Eu começo a coisa dizendo assim: bom, pessoal, então a gente vai ver agora como é que os neurônios se comunicam. Mas para isso eu vou contar uma história para vocês. Eu conheço uma balada que até a meia-noite mulher não paga. E eu conheço... E nessa balada existem uns sócios que entram entre a meia-noite e 1h da manhã. Você já tá me olhando essa altura do campeonato assim, né? Tipo, o que que essa louca tá falando de uma balada? Você tá... Tipo, parece que você não tá entendendo nada. Mas todos os simbolismos, todas as nuances do que eu quero entregar estão ali naquela história. E o que eu vou precisar que você faça de correlação está ali naquela história. Só que a história per se é estranha. A história per se não faz sentido, né? E aí, eu, de uma hora para outra, pego e digo assim para você. Então, essa balada é um neurônio. Aí você fala, pronto, agora ela enlouqueceu de uma vez, interna essa cidadã. E aí eu vou fazendo as correlações. Então você já está absolutamente envolvido numa jornada que é um estranhamento. Você fala, meu Deus, o que isso aqui tem a ver com o neurônio? A hora que você se dá conta, você entendeu uma das partes mais complicadas da fisiologia do sistema nervoso, ou da eletrofisiologia, na verdade da fisiologia geral do corpo humano, que é a construção, que é a formação dos potenciais de repouso e dos potenciais de ação. Né? Então, se eu chegasse e dissesse assim, ainda mais para um público que é leigo, às vezes é um público que teve dificuldades em aprender química, em aprender biologia, e eu digo assim, olha, pessoal, eu vou falar sobre eletrofisiologia, que é a formação das correntes elétricas na membrana da célula. Os íons positivos, os cátions, pronto, já perdi metade, né? E os ânions, que são os íons carregados negativamente, a outra metade foi embora. Acabou. Né? Eu fiquei com uma pessoa tentando entender, na próxima frase ela vai parar de prestar atenção. Com uma sensação tipo, isso eu não vou entender, isso não é pra mim, isso eu não tenho acesso. Na hora que eu começo a falar da balada, você entende perfeitamente como uma balada funciona. Você consegue imaginar a balada, você consegue se ver dentro da balada, você consegue... imaginar até uma situação correlata de um lugar que você foi, que até a meia-noite era de graça para mulher, ou você nunca foi, mas você já viu no outdoor, na rua, até a meia-noite mulher não paga, e você leu aquilo e falou, que absurdo, por que até a meia-noite mulher não paga? E você pensou sobre isso. Então, já existe todo um repertório naquele indivíduo que conecta com a informação que você está dando. Então, é isso que é a função do storytelling. É você resgatar dentro do indivíduo aquilo que para ele faz sentido, aquilo que ele já ouviu falar, aquilo que tem em algum momento alguma conexão com ele. Né? A Camila lembrou que eu faço analogia do encéfalo com os diferentes estados do Sudeste. E é isso. Depois de você lembrar daquilo, você acha que tem uma correlação engraçada, você ri, você acha curioso, você acha interessante. De novo, aconteceu ali uma ativação que vai levar o indivíduo a ter uma jornada que faz ele ter interesse, que faz ele se relacionar com aquele conteúdo, etc. Né? Aí a Marli disse assim, ou seja, tudo precisa ter uma porção emocional para impactar o emocional do ouvinte para o bem ou para o mal. Não é só impactar o emocional, é justamente produzir
uma sensação ou de estranhamento, ou de similaridade, alguma coisa que toque nele, que não seja apenas um negócio, porque se eu começar a dizer para você assim, os íons, os cátions, os ânions, as correntes elétricas do sódio, do potássio, da membrana bilipídica, eu vou estar produzindo uma conexão, eu vou estar produzindo um impacto emocional em você negativo. Você vai dizer, não entendo nada disso, gente, mas nesse momento o impacto emocional ele está te afastando do conteúdo. Às vezes eu produzo um impacto emocional negativo como um estranhamento que não te afasta, que faz você ficar curioso, que faz você querer entender mais um pouco, que faz você ficar mais atento. Eu gerei um estranhamento. Eu falei uma coisa que parece absurda, que gerou um impacto emocional de valência negativa. Por ser estranho, por ser, às vezes, débil, né? No sentido de você falar, não consigo perceber a conexão. Mas você consegue, naquele momento, ativar, né? Ou a história da caneta, quer dizer, coisas que as pessoas já viveram. E aí eu falo sobre isso e ensino como é que se conectam duas áreas para formar linguagem. E aí a pessoa aprende sem nem saber que ela está aprendendo. Ela presta atenção sem nem perceber que ela está prestando atenção. Ela entra em fluxo ali naquela história. E esse é o grande valor de você fazer essas analogias, de você construir essas histórias, de você fazer esse tal do storytelling. Mas é muito importante que a história não seja longa demais para um propósito muito pequeno. Às vezes a pessoa se empolga, ela acha que as pessoas riem, ela se empolga, aí ela vai, aí ela exagera, aí ela vai ficando chata, aí a história nunca acaba, e aí nunca faz a correlação, e aí, ai meu Deus do céu, e a pessoa autocentrada, fazendo mímica e tal, as pessoas às vezes brincam, sua aula parece um stand-up, mas você já viu o timing da piada do stand-up? Você já viu que não pode ser um negócio que você fica lá contando e a piada é sem fim? E você já até esqueceu como a piada começa e a pessoa ainda tá lá contando aquela piada? E tem um gancho no final que resgata tudo? Basicamente, o stand-up é uma das principais demonstrações de um storytelling bem contado para o humor. Para gerar essa dinâmica no indivíduo se envolver com aquele conteúdo e achar que aquele conteúdo tem que aquele conteúdo tem um trick, que tem uma coisa curiosa, que tem uma coisa engraçada, que tem uma sacação. A gente adora isso, né? Então, aí a Camila tá lembrando também da dinâmica que eu faço com o elefante. A dinâmica do elefante, todo mundo enlouquece. A primeira vez que eu apresentei ela inteira foi na Unifesp, num evento da Denise de Michele, que é o evento lá de adolescência e tal. E eu queria falar justamente dessa evolução do adolescente em relação à sua própria descoberta, em relação ao contato com o seu inconsciente, o contato com o seu íntimo, com a sua natureza, com o seu emocional. E aí eu já tinha essa... E não foi só eu, né? Muitas pessoas usam a figura do elefante como essa figura forte da natureza e tal, porque é muito simbólico mesmo, né? É um animal muito potente e que... né? Ele atravessa a África procurando comida, mas ele não é consciente, né? E ele tem uma característica que ele tem um cerebelo bem desenvolvido, então eu gosto muito dessa história do elefante por causa disso, porque eu gosto muito da história do cerebelo, né? E, bom, o fato é que essa jornada tem um monte de imagens que não tem, uma não está conectada à outra, não é? Mas eu conto ali uma historinha com aquelas imagens, falando sobre o contato com o elefante, sobre a conversa com o elefante, com a intimidade com o elefante. Daqui a pouco as pessoas estão cheias de imagens, estão cheias de narrativas que podem mergulhar, né? Que podem mergulhar num outro modelo de pensamento. Você cria uma dinâmica de pensamento para essa pessoa. Demora 6 minutinhos a historinha do elefante. E as pessoas todas saem mexidas com aquilo. Quer dizer, há que se ter arte para construir esse storytelling. É possível até que originalmente isso aconteceu comigo de forma intuitiva. Provavelmente, eu não vou me lembrar, mas provavelmente eu contei uma primeira história e percebi o retorno, percebi o feedback, compreendi que aquilo era um recurso e fui cada vez explorando mais. Quando eu me vi, eu já usava. E quando me falaram o que era storytelling, eu dei risada, né? Porque eu disse,
caramba, eu não sabia que tinha nome isso que eu fazia. Mas essa arte de você envolver as pessoas na história, num lugar onde ela se sente confortável, num lugar onde ela percebe que ela tem identidade, que ela sabe o que aquilo significa, que ela tem minimamente uma capacidade de reconhecer aqueles elementos de significado, ali é onde você tem que ir. E eu queria terminar essa live falando sobre o Atirei o Pau no Gato, que todo mundo que já teve aula comigo, que já me conhece, sabe que eu acho um absurdo condenarem o Atirei o Pau no Gato, né? Mas antes, deixa eu responder minha querida Sônia. Sônia, tem uma live sobre cerebelo, hein? Tem uma live. Se você entrar hoje no canal do YouTube do Instituto Conectomos e fizer a busca lá por cerebelo, você encontra uma live inteirinha falando de cerebelo. E aí, se você lá não encontrar o que você procura, você me escreve aqui nas redes sociais e tal, que eu dou uma palhinha para você especificamente do que você não entendeu ou da curiosidade que você tiver. Mas a live sobre cerebelo foi bem legal, eu falei bastante coisa. Tenho certeza que ali você vai encontrar algumas infos que fazem bastante diferença, né? Mas eu queria terminar falando do Atirei o Pau no Gato, tá bom? Por quê? Porque a gente, de uma certa forma, esqueceu a intenção de se contar histórias para crianças. A história ficou na mesma categoria do que hoje a gente entende por entretenimento. Eu tive uma experiência boa, muito interessante hoje. Hoje eu conheci uma atriz, já foi uma atriz de novela, inclusive. Ela esteve aqui hoje no escritório, porque a gente tem... né, a Cibele fez o contato entre nós, a Cibele estava numa atividade lá falando sobre empoderamento feminino e essa atriz chegou. Eu não vou falar o nome dela porque eu não sei se ela quer que eu exponha essa ideia dela, não tenho autorização dela para isso. Mas ela veio me falar sobre como a gente usar o entretenimento de uma forma funcional. Fazer com que o entretenimento se torne terapêutico ou transformador para as pessoas. E não apenas que a pessoa esteja ali para se distrair, né? Que o entretenimento tenha um papel assim funcional. E aí ela até usou o exemplo da série da Netflix, Sessão de Terapia, que eu não sei se vocês estão acompanhando ou assistindo, mas que o Selton Mello narra que algumas pessoas mandam mensagem para ele nas redes sociais como se ele fosse o terapeuta da série, e algumas dizem que depois de ter assistido um episódio, isso, aquilo, inclusive desistiram de suicídio, né? Quer dizer, caraca, isso é muito forte, né? Mas ela veio falar sobre isso aqui e a gente vai fazer algum trabalho sobre entretenimento funcional. Mas, voltando à história da criança e da contação de história, as pessoas começaram a achar que a contação de história para crianças era entretenimento, era para fazer passar o tempo, era para que a criança ali, né, se entretesse. E não foi sempre assim. Havia uma intencionalidade muito robusta na construção dessa contação de histórias desde sempre, né? Desde que a gente começou a ter linguagem e começou em volta da fogueira a contar histórias e ter uma narrativa que era a base da nossa cultura. A gente manteve uma tradição oral que sustenta a nossa cultura, mas num dado momento as pessoas esqueceram disso e acharam que a contação de história para crianças tinha muito que ver com aquisição de linguagem, treino de leitura, né? Treino de interpretação de texto, e esqueceram que a contação de histórias é um fenômeno muito importante para que você desenvolva, inclusive, a capacidade atencional, a memória de trabalho, funções executivas. E eu quero falar especialmente de uma coisa que foi banida, até porque as pessoas não entendem por que ela existe, né? Que é a música do Atirei o Pau no Gato. Num dado momento, politicamente correto, disse que a gente não pode cantar Atirei o Pau no Gato porque as crianças podem se inspirar nisso e atirar paus em gatos, né? E veja bem, a gente, quando dá uma tesourinha para uma criança na escola, a gente não diz para a criança não corte o cabelo do coleguinho. Por que a gente não diz? Porque a primeira coisa que a criança vai fazer é atirar, cortar o cabelo do coleguinha.
E quando a gente canta não atire o pau no gato, o que a criança vai pensar é por que não? Ah, porque ele é amiguinho? Tá, mas o que acontece se eu atirar? Né? Ele vai querer atirar para ver a consequência, como ele vai querer cortar o cabelinho do coleguinha para ver a consequência. E a contação de histórias, ela faz uma narrativa para que eu não precise ver a consequência. Que a consequência esteja ali, expressa. Quem vai lembrar dos contos dos irmãos Grimm? Que toda sorte de desgraça acontecia. Quando eu faço uma narrativa de que a princesa é aviltada, será que eu não estou dando justamente para outras mulheres ou princesas uma perspectiva de que aquilo está errado e que ela tem que reagir àquilo? Eu não estou dizendo que aquilo é o que deve ser, eu estou dizendo que aquilo aconteceu e eu estou dando a chance da gente discutir aquilo. Então, quando eu canto atirei o pau no gato, primeiro eu tô falando do passado, né? Eu atirei no passado o pau no gato. Não foi hoje. Atirei lá atrás. E aí você não sabe o que aconteceu, porque eu atirei o pau no gato e o gato não morreu. Mas ele não ter morrido significa que ele podia ter morrido. Porque eu não ia falar que ele não morreu se ele não pudesse ter morrido. Eu tô justamente dizendo que eu atirei, ele não morreu por sorte, mas Dona Chica admirou-se. Quer dizer, ela não ficou feliz, ela não achou lindo, ela admirou-se, E eu tenho que fazer essa cara quando eu canto a música. Admirou-se. E não admirou, entendeu? Não é isso. E o gato deu um berro de sofrimento. Então o miau do gato não é um miau de alegria. Miau! Não é. É um miau, miau! De dor. Então, se você sabe contar e cantar o Atirei o Pau no Gato, ela é uma contação de histórias que diga não faça isso, porque você vai fazer o bichinho sofrer. E você não vai querer ver o bichinho sofrer, porque a Dona Chica se admira, e a expressão facial da Dona Chica quando ela se admira é de dor, é de surpresa. E o gato mia de sofrimento. E você não quer que as pessoas sofram, porque você vive o sofrimento do gato quando você mia igual o gato sofrendo. Né? Que seria equivalente ao seu choro, ao seu grito, à sua dor. Isso permite que o indivíduo crie a empatia, permita que ele se coloque no lugar e realmente aprenda com aquela contação de histórias. Completamente diferente de uma, desculpa o termo, meus queridos amores, de uma cagação de regra do tipo não atire o pau no gato. Né? Então a contação de histórias não é para ficar dando lição de moral, é para justamente fazer a narrativa que permite que eu faça a reflexão. Que a reflexão seja feita no grupo, que a reflexão seja feita com os meus pares, que eu chegue em casa e discuta com a minha mãe, que eu discuta com meu irmãozinho sobre o ocorrido. Mãe, você viu? Vamos cantar Atirei o Pau no Gato? Mãe, eu vou. O que acontece se atirar o pau no gato? Vamos discutir a história do Atirei o Pau no Gato, né? Essa é a ideia. E aí, se a gente não fizer essa contação de histórias com toda a dramaticidade, com toda a emocionalidade que ela pede, a gente está jogando o tempo fora, a gente está desprezando. E aí o Atirei o Pau no Gato tem umas outras funções, porque a criança, desde pequenininha, ela já começa a tentar repetir as sílabas finais para participar daquele momento de coletividade, né? E isso, com isso ela generaliza, ela aumenta a atenção, desenvolve a linguagem, sim, né? E passa a ser, quem sabe, um bom contador de histórias no futuro. Ok? Né, Hélio? Simples, eficiente e empático. Não precisa ficar contando uma grande história. A gente já teve todas as experiências. Nós já vivemos em sociedade. Nós já fizemos nossa construção socioemocional. O que a gente precisa fazer é atualizá-la sobre uma nova perspectiva humana, sobre uma nova perspectiva de aceitação do diverso, sobre uma nova perspectiva de ampliação dos processos inclusivos. Mas o processo de gerar empatia pelos meus já está posto. Por que eu não posso atirar o pau no gato? Por que eu não posso matar a natureza? Porque eu dependo dela. Eu fico imaginando quantas fábulas indígenas, quantas histórias indígenas que eu não conheço falam sobre o respeito à natureza. Que quem sabe se a gente tivesse contado para os nossos filhos desde pequenos,
ou até eu tivesse ouvido essas histórias desde pequena, eu não teria permitido que a natureza fosse destruída, né? Teria ido às ruas antes mesmo da Glenda ir, né? Não precisaríamos de uma criança que tem um transtorno do espectro autístico para desprezar as relações humanas ou a censura humana e ir para a rua fazer o seu manifesto, certo? Então, é isso. O folclore, né, Pri? Cada coisa maravilhosa que tem no folclore. Então, contem histórias. Contar histórias é a forma que você tem de efetivamente falar sobre o que você pensa, sobre o que você sente e, numa boa, invente histórias, né? Invente histórias. Meu filho sabe como é que a gente fazia. Eu inventava histórias e tinha um problema porque ele queria a mesma história depois, eu não lembrava da história que eu tinha inventado, né? Porque eu inventava na hora as histórias para ele. Mas geralmente nas histórias que eu contava pro meu filho, tinha um menino da idade dele, com características como a dele, mas que não era ele. Ele falava, sou eu, mamãe? Não, filho, é um menino de 4 anos que vive com a mãe. Mas era tudo dele. Mas ele falava, sou eu, mamãe? Não, filho, não é você. É o menino e tal. Então ele tinha identidade, eu forçava essa identidade, porque uma criança de 4 anos você tem que forçar para ela criar essa identidade. E daí eu fazia a contação. E ele vivia as narrativas emocionais que eu precisava que ele vivesse. Certo? Ainda muito intuitivamente, né, há 20 anos atrás, mas hoje eu consigo reconhecer toda a ciência que tem isso. Ai, mala da surpresa na contação são demais. Cada criança escolhe um objeto, coloca numa caixa, vamos tirando e criando. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês são todos muito maravilhosos. A Pri é uma grande educadora infantil. Uma pessoa que eu tenho grande admiração. Fez o curso com a gente na Santa Casa e o curso só fez ela reforçar os conceitos que ela tinha e ficar muito poderosa em aplicar isso na educação infantil. Ela é uma das pessoas que colabora fortemente com a gente na construção dos materiais de socioemocional que a gente usa nas nossas oficinas e no nosso trabalho nas escolas. Beijo! Nossa, que live comprida. Pessoal, falei do comércio, não falei? Do evento? Primeiro congresso online Meu Cérebro. Eu tô lá como palestrante. Você gosta de neurociência, hardcore, tem gente que tem neurocirurgião nesse evento, viu? Então, vai lá, faz sua inscrição que vale a pena. Né, Pri? Que coisa mais linda, você? E o curso do Felipe Zorzi, comigo, Reinventando Vendas, como aplicar a ciência para apresentar preço e vender mais. Né? Se você precisa ter um negócio, se você precisa apresentar preço de uma forma que preço não signifique dor, porque preço é dor, né? E aí a pessoa perde toda a percepção de valor sobre o que você vai entregar, porque ela fica com dor do preço. Então, quando você precisa amenizar essa dor para que a pessoa faça uma escolha pelo seu conteúdo, pelo seu trabalho, é uma boa estratégia que a gente explicou à luz da neurociência. Beijo, beijo. Até a próxima. Semana que vem tem Marília Albuquerque. Perde pra você ver. Só louco pra perder. Beijo.